Quando perguntaram para o Hillary, um inglês que escalou por primeira vez o Everest nos anos 50 do século passado, quando perguntaram para ele por que ele tinha subido o Everest, e a resposta dele dizia: porque ele está lá, estava lá e me desafiava. E assim se organizou a expedição e foram muitos os preparativos, a coragem para poder empreender aquela tarefa que até hoje, vem muito arriscada, e ainda mais com os meios que tinha na época, foi uma grande proeza. Um outro inglês que tinha tentado fazer famoso tinha ficado pelo meio do caminho nos anos 20 tinha talvez, você tem notícia que ele talvez chegou ao topo, mas morreu no acidente na descida, e o Hillary conseguiu. Ele estava lá, teve essa coragem, essa audácia de arriscar, de empreender uma tarefa que ninguém tinha feito antes. Vamos falar sobre a audácia, que é uma virtude muito importante para nós, exatamente para vencermos esses obstáculos. Tem muitos Everestes muito mais importantes. O Everest, claro, é uma conquista impressionante, mas tem muitos mais Everestes que são importantes para mim, que é vencer um defeito, que eu já estou tentando muitas vezes vencer defeito, não consigo, que é conseguir uma virtude, que é o oposto, uma qualidade que eu vejo que é importante para mim e não estou conseguindo essa qualidade, e subir esse Everest seria maravilhoso. É ajudar as pessoas, e às vezes tem alguma dificuldade em ajudar outras pessoas, e esse é um Everest porque às vezes não consigo ajudar e gostaria de fazer. Um desafio profissional que eu vejo e que gostaria de destravar e conseguir então dar passos maiores no profissional, e vai precisar então dessa audácia. Então você veja que é uma virtude que tem uma influência muito grande na nossa vida. Queria falar sobre ela, para a gente poder escalar os Everest da nossa vida. Já foi escalado o Everest, e talvez nenhum de nós vai conseguir subir o Everest, não sei, vai que alguém ainda no futuro ainda suba, mas os Everestes desses desafios nossos, esses eu preciso conseguir vencer. Um defeito que me atrapalha a chegar à vida eterna, chegar ao céu, esse eu quero chegar. Pode ser que eu não chegue como Hillary ao Everest, mas o céu, esse eu quero chegar. Isso vale a pena? E essa audácia para vencer esses obstáculos que nos impedem, como é importante. Então vamos lá. Primeiro, que olhemos o que se define como a audácia. A audácia, então, algumas definições dizem que é exatamente isso, a qualidade, dependendo da fortaleza. A audácia depende da fortaleza, essa virtude que nos dá força diante de um bem difícil e árduo, uma força para superar e até destruir aquela dificuldade, movido pela esperança de vitória, de alcançar o fim desejado. Então veja, tem muita riqueza nessa definição. Então é aquela qualidade da pessoa que nos dá a força para vencer um bem difícil e árduo. E nós temos já esses bens difíceis e árduos. Eu vejo que é um bem para mim, mas é difícil, árduo, já tenho tentado e não estou conseguindo. E nos dá essa força para superar o obstáculo e até destruí-lo, se for o caso. Superar completamente, movido pela esperança de vitória e alcançar o fim desejado. Veja que é necessária a esperança. Há uma esperança fundada de vitória. Então, se difere de dois defeitos. Novamente, a analogia da montanha. Sempre a vida virtuosa supõe estar no monte, na crista, do lado de dois precipícios, que são os defeitos pela falta e pelo extremo. No caso da audácia, a falta da audácia leva à covardia. Eu não quero ser o covarde. O apocado, o covarde, que foge das dificuldades, desiste fácil. Faço uma inscrição no concurso e movido de pavor, nem sequer vou fazer a prova. Às vezes pode acontecer conosco que a gente cai nessa covardia. E por que não? Porque aí já experimentei o alívio, não fui à prova, não encarei essa prova. Vamos lá, coragem, encara essa prova. Vamos dar a cara a tapa, vou lá fazer essa prova, mesmo que eu não consiga.
mas eu fui lá, tentei, né? Mas às vezes podemos cair na covardia de quem foge da dificuldade. Mas há também o outro precipício, né? Que já não é a audácia, mas temeridade, assim chamado, aquela pessoa que arrisca de modo desproporcional, onde não há esperança de vitória, pelo menos por agora, e a pessoa mesmo assim, de modo imprudente, arrisca e perde, né? Então, o outro lado é ser temerário, é a presunção, também chamada, de uma vitória infundada, porque não há motivo para conseguir vencer. Eu preciso treinar ainda, eu preciso avançar em obstáculos menores para poder chegar naquele bem maior, e não treinei, não tem nenhum indício, então é melhor que eu nem tente, deixa eu passar por esses passos inferiores para assim depois chegar. Então, os dois defeitos, a covardia e a presunção, precisam ser vencidos para que a pessoa tenha audácia. Outra característica que é importante é a audácia, como dizia, depende da fortaleza e me leva a atacar, a ir atrás, porque se há esperança eu vou atrás, insisto e consigo aquela vitória. Se diz que os atos próprios do forte é aguentar na paciência e atacar no momento oportuno. E por isso que dividia essa consideração em duas meditações. Hoje estamos falando da audácia, na próxima semana vamos falar da paciência, porque são duas derivações da fortaleza. O forte é aquele que ataca quando tem esperança, mas se não tem esperança ele espera, aguarda o tempo oportuno. E nessa analogia da luta, o forte é aquele que leva o escudo e a espada. A espada faz o ataque, é a audácia, que a gente fala hoje, e tem o escudo da paciência, que a gente vai falar na próxima meditação. Tem que saber usar os dois. E falamos hoje da espada, então, fazer esse ataque. Empreender obras grandes, arriscar junto com Deus. Quem vai me ajudar a ser audaz? A vida espiritual me ajuda muito a ser audaz, né? Se eu cuido bem da minha vida de oração, consigo então dar passos largos. É interessante que mesmo sem o ideal cristão, simplesmente com a filosofia, o Aristóteles dizia: quem está em boas disposições com a divindade é o mais audaz. Uma frase da retórica de Aristóteles. Mesmo sem nenhum conhecimento do cristianismo, já chegou nessa verdade, ou seja, que a vida espiritual leva com que a alma arraste o corpo, e mesmo com uma dificuldade, eu vou e faço, e consigo vitórias naquele bem árduo, mas que é um bem que vejo, e deixo as coisas para lá e consigo a vitória. Quem está em boas disposições com a divindade, queremos estar com Deus e cuidar bem da nossa vida de oração, é o mais audaz, aquele que mais arrisca com propriedade, né? Por duas razões. Primeira razão é porque Deus não nos deixa no comodismo, Ele nos leva a mais. É aquele pai que estimula o filho: olha, vamos lá, você pode, né? E a gente consegue, ele pega e pede mais, né? Eu lembro de um conhecido que foi fazer o teste físico para passar numa prova desses concursos que tem a parte teórica, depois tem o físico, né? E como foi difícil, porque na hora de fazer os treinos, faltava menos de um mês para fazer a prova e precisava fazer a barra, e não conseguia fazer a barra, a bendita barra, tinha que fazer lá um número de barras específico, acho que eram 8, e não conseguia, né? Investiu muito no estudo teórico, agora tinha que fazer a prática e conseguia fazer uma ou duas pedalando assim, né? Mas como é que faz essa barra? Foi treinando, né? E aí encontrou um personal que lhe ajudasse bastante, e aí foi até o momento que ele estava quase conseguindo, mas era exigente quem estava ali treinando, e aí foi lá, e na hora que ele fez uma barra e conseguiu fazer, foi contando lá o treinador, né? Ele estava fazendo várias, mas você tem que fazer perfeito, então eu estou desprezando. 2, agora você fez certo. 2, não, peraí.
Até o momento que ele conseguiu fazer vários, muito mais do que 8, para poder, de fato, conseguir fazer a prova. E quando conseguiu fazer a prova, já tinha treinado tanto, podia fazer muito mais do que 8, então foi com tranquilidade para aquela prova. Mas teve alguém que lhe arriscou, porque ele incentivou para fazer mais. Se você quer fazer a prova e a prova são 8, você tem que conseguir fazer muito mais do que 8. É assim, Deus nos leva a fazer mais. Aquele que pode dar mais, não permitimos que não possa dar mais, que consiga dar mais. E é isso que Deus faz conosco. Mas tem uma segunda razão que com Deus conseguimos ser audazes. É porque a primeira grande consequência de uma pessoa que é audaz, que tenha Deus no seu coração e vai conseguir ser audaz, a primeira grande consequência de quem tem Deus no seu coração é que tem um bom senso e sabe até onde pode arriscar. Deus vai nos ajudando a ter esse bom senso. E há esperança de vitória, então consegue vislumbrar que tem uma esperança mesmo de vitória e arrisca e consegue. Já sem Deus eu fico perdido e eu não percebo, será que tem esperança de vitória? Eu fico muito inseguro e às vezes posso cair nos dois precipícios, arriscar demais e não ter nenhuma esperança, ou arriscar de menos e cair na covardia. E com Deus eu consigo ter a justa medida, porque eu tenho um conhecimento próprio e arrisco exatamente o que eu posso. Essa é a característica daquele que é audaz. E aí pegava um exemplo do Evangelho que às vezes se utiliza para comentarmos a respeito. Um exemplo já conhecido, mas que me comove muito considerar sobre essa perspectiva. Jesus está com os apóstolos e o Evangelho que nos conta, e está com os apóstolos e chama eles, então, para juntos ensinar aquela multidão. E aquela multidão que ele acompanha vai escutando o ensinamento de Cristo, e em um momento Jesus se preocupa com aquela multidão e quer dar um alimento. É o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão, conta São João, que vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para todos estes tenham que comer? Jesus olha para Filipe e faz essa pergunta. Falava assim, e Filipe então, ao mesmo tempo, começou já a olhar aquela multidão e fez uma espécie de conta mais ou menos estimada e já diz direto para Cristo: 200 denários de pão não bastam para dar a cada um pequeno pedaço. Então já fez a conta, 200 denários é uma quantidade gigantesca de dinheiro, eles nem tinham isso, e ainda se tivesse, tinha que ir para um lugar para comprar isso aqui e trazer de volta. Estava aquela multidão e não tinha acesso a algo que pudesse comprar fácil. Hoje em dia você vê uma mínima aglomeração, você encontra um camelô já vendendo alguma coisa, né? Isso é verdade, porque os caras são espertos, já pensam, né? Às vezes eu estou lá no Rio e pego algum trânsito, eu consigo perceber que tem trânsito porque eu vejo um camelô já andando ali na rua. É que vai ter trânsito agorinha, né? E de fato, né? Já começa, né? Já é o sinal, né? Que vai ter trânsito. Mas naquela época não havia essa condição, e o que aconteceu é que Jesus se preocupou com aquela multidão, e o Filipe dá a solução: precisa desse dinheiro, e mesmo que tivesse, onde compraremos? Um dos discípulos, o André, com aquele problema que Jesus coloca, diz, o André, que é o irmão de Simão Pedro: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Então ele só achou um menino, que eu olhei aqui para dar para comer, tal, eu só achei esse menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus fala para o André que ele quer aqueles 5 pães e 2 peixes, né? Traz aqui, né? E eu gosto de parar para pensar, não sei se vocês já fizeram assim, de entrarmos na pele do André.
Porque o André foi lá, falou com a galera e tal, e o molequinho, ele reparou que aquele molequinho tinha os 5 pães e 2 peixes. Foi lá e contou para Jesus. Jesus falou, eu quero os 5 pães. Aí ele vai lá para o molequinho. Pô, agora, o que eu vou falar para aquele moleque? Olha, Jesus quer olha, você tem os 5 pães, eu vi. Eu tenho. O Jesus está querendo, mas o que ele quer? Ele quer tudo, né? E ele, o que o André ficou na cabeça? Pô, eu vou lá, caminhando indo até onde está aquele molequinho, né? E ser audaz, ele quer pedir tudo, né? Jesus pediu tudo. E, putz, Jesus podia ter me pedido, pede metade para ele, né? Mas pediu tudo. Jesus pediu tudo, como pede tudo para nós também, né? E pediu para aquele rapaz através do André. E o André, então, foi sincero, falou com o rapaz, olha, Jesus está querendo, mas o que ele quer? Os 5 pães e os peixes, mas tudo. E que bom que aquele moleque deu tudo. A audácia de pedir de Cristo motivou a audácia do André, que foi pedir para o rapaz, e aquele menino deu mesmo 5 pães e 2 peixes. Eu gosto de pensar, não sabemos, né? Mas um menino ter 5 pães e 2 peixes, ou duas uma, ou ele é meio gordinho, ou a mãe dele é muito generosa, né? Porque, né, vai fazer uma lancheira aqui, olha, vai para casa, leva isso tudo aqui, né? Não, eu não quero muito, mas não, leva, né? E aí levou aquele negócio todo, né? O fato é que ele estava com todo aquele negócio, e se ele fosse gordinho, ele não queria, vou ficar com fome aqui, vou dar os 5 pães, né? E se a mãe é que deu tudo aquilo, eu podia pensar, nossa, quem minha mãe vai dizer que eu dei tudo, fiquei com nada, né? Mesmo assim, ele deu, né? Deu tudo. E Jesus então toma aqueles pães, dá graças e em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas, igualmente os peixes, e lhes deu quanto queriam. Até o rapaz também comeu daqueles 5 pães e 2 peixes. Estando eles saciados, ele comeu até ficar saciado. Estando eles saciados, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Outra audácia de Cristo que move os apóstolos, olha, recolham. E aí, daquela caminhada dos apóstolos, recolhendo nos cestos que tinham nas mãos, eles recolheram dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Ou seja, uma quantidade generosa, abundante, né? Sobrou muito. E gosto de pensar, se fossem 13 que recolhessem, iam recolher 13 cestos. 14, o que tinha de apóstolos recolhendo era o que encheram cestos cheios. Como Deus é generoso. E milagre por milagre podia fazer que de fato que não sobrasse nada, mas todo mundo ficasse satisfeito. Mas quis até que sobrasse. Daquela audácia de pedir àquele rapaz, alimentou aquela multidão. E era muita gente. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia, este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. E de fato, sentaram-se para comer um número de uns 5.000 homens. Quanta gente! E tudo saiu daqueles 5 pães e 2 peixes. E aí pensemos em nós. Será que Deus não está me pedindo esses 5 pães e 2 peixes? Me falta essa audácia que Deus me pede de arriscar mais e dar para Deus? Um pouco mais da nossa vida de oração, essa audácia um pouco mais de vencer uma situação de pecado na nossa vida, alguma luz interior que Deus nos dá, e às vezes nos falta a audácia de começar, eu queria fazer alguma atividade social para ajudar, que eu vejo que eu posso e tal, e aí fica aquele negócio, vai, não falo com ninguém, e o negócio fica parado. Não será que tem alguma coisa que Deus toca o meu coração, me falta essa audácia de fazer melhor? Ou de começar pelo menos? Não começamos, né? Mas se eu der um passo vai dar trabalho. Bem-vindo no mundo, vai dar trabalho mesmo, né? Mas exatamente, é um bem árduo, mas é um bem. E esse bem, se eu me lanço para fazer, vou experimentar a vitória, né?
Deus pediu aqueles 5 pães e 2 peixes, e dele veio aquele alimento para a multidão com sobras. A audácia sempre supõe um arriscar em fazer algo que eu não estou vendo. Se Deus tivesse explicado direitinho, olha, traz lá os 5 pães que eu vou fazer a multiplicação e você vai comer até rolar, vai comer bastante e ainda vai sobrar 12 cestos. Você topa? Aí, puxa, já seria fácil de dar esse passo, mas Deus pediu simplesmente através do André que fosse aquele rapaz e pedisse. Repara que muitas vezes Deus nos pede sem que a gente veja completamente, porque se eu visse completamente não teria um mérito. Às vezes eu não vejo, mas eu tenho uma esperança que vai funcionar e vejo que faz sentido aquilo que Deus me pede, converso na direção espiritual, vejo que faz sentido. Então, por que não? Vou dar esse passo. E Deus, como sempre, pede que eu dê o passo e depois Ele dá o chão. E às vezes eu queria, Deus, dá um pouquinho do chão aí, né? Dá o chão aí, eu dou o passo, né? Que vai, não vai. Mas Ele quer que eu dê o passo. E nesse passo, Ele vai dar o chão com uma certeza maravilhosa, um prêmio da minha liberdade, bem usada, que eu fiz quando eu não via completamente. Assim fizeram os santos em tantas ações nas suas vidas, cada um no seu tempo, na sua era, mas Deus para todos pediu audácia. São Zé Maria, por exemplo, nos anos 30, abriu com muita dificuldade uma residência, que é o primeiro centro do Opus Dei, lá em Madrid, e chamava Academia Dia, porque davam aulas de reforço para aqueles que queriam cursar Direito e Arquitetura. Dia, porque é Direito e Arquitetura. Em espanhol, o Y ficava DYA, né, porque era Direito e Arquitetura. Mas para ele, São Zé Maria, tinha um significado diferente. Era Deus e audácia. Porque ele estava arriscando tudo. E arriscou tudo mesmo, porque montou aquela residência com um aluguel que não tinha tanta condição de pagar, mas que confiava na providência e na ajuda daqueles estudantes que pagavam para poder morar naquela residência e imaginava que ia ser possível lotar aquela residência, porque ficava em boas condições perto da universidade, e então arriscou. E Deus, nas dificuldades, foi ajudando. Houve condição que, depois de alguns anos, a residência tinha já a condição de não ter prejuízo, mas justo quando já estava em condição de não ter prejuízo, Deus quis, foi assim que aconteceu, que tivesse uma guerra civil no seu país. E explode uma guerra e a residência, naquele momento, estava bem próxima de um quartel. Tem uma guerra, tudo que está próximo do quartel é um dos alvos mais requisitados, e de fato foi bombardeada aquela região próxima do quartel e a casa foi destruída. Quando acaba a guerra, tem que recomeçar tudo de novo, em outro lugar, porque a casa tinha sido destruída. Deus é audácia, Deus foi pedindo essa audácia, e se começou, e quantos frutos houve. Outro exemplo na vida de São José Maria de audácia, pegando só 2 exemplos na sua vida, mais adiante, já nos anos 50, conta a sua biografia que ele foi à Inglaterra, já tinha acabado de começar um centro do Opus Dei lá, e passeava pelas ruas da City, assim chamava, de Londres, e via aqueles bancos com mais de 200 anos de fundação. Era o centro financeiro do mundo na época. Agora baixou um pouco Londres, mas naquela época era o glamour maior do pós-guerra imediato, era a reconstrução da cidade, que tinha sido bombardeada assim na época da Segunda Guerra Mundial, mas tinha mantido seu vigor, um centro econômico mundial lá, e via o paganismo que já começava a reinar naqueles lugares, que confiavam muito nas próprias capacidades e nada em Deus.
e via aquilo e sentiu um pouco o peso de tudo aquilo e via como é que, será que vai ser possível fazer o apostolado aqui? As pessoas parecem que não sentem necessidade de Deus. E ele escutou na sua oração que Deus lhe respondia: José Maria, você não pode, mas eu posso. Simplesmente fazendo uma oração, que a gente viu que é ser audaz, supõe que eu tenho esse contato com Deus, que eu faço oração e Deus me ajuda a ser audaz, que eu esteja em estado de graça. Repetindo aquela frase do Aristóteles: quem está em boas disposições com a divindade é o mais audaz. E aí, São José Maria, fazendo a sua oração, viu que Deus lhe respondia: você não pode, José Maria, mas eu posso. E só de fazer aquela oração, de escutar aquela resposta divina, ele já mudou de um dia para o outro, ainda em Londres. Ele animou as pessoas da obra que estavam lá a ir atrás de conseguir um lugar de residência melhor. Já sonhava com uma igreja onde pudesse, então, atender os sacerdotes do Opus Dei, confissões, e ajudar na conversão de outras pessoas. E fruto desse impulso, né, você pôde fazer grandes apostolados na Inglaterra. Chegou até a ver se era possível, porque havia uma igreja que estava à venda, de uma seita, que na época dizia que o fim do mundo estava próximo, e eles tinham até uma data quando seria o fim do mundo. E ele foi lá, então, visitar esses caras daquela seita, propondo comprar aqueles terrenos lá onde eles faziam os cultos daquela seita, e dizia: olha, a gente pode comprar, e aí depois do fim do mundo de vocês a posse é nossa, né? Já que vai ser o fim do mundo, então, né? E aí descobriram que era para ser uma futura igreja católica, e eles não quiseram vender só por isso, né? Mas veja a ousadia, né, de lá, então compra o terreno, né? E não tem problema não, usa até o final do fim do mundo de vocês aí, então. Mas que ousadia, né? Essa ousadia que Deus espera de nós, né? A ousadia de até o final do ano eu vou ajudar algum amigo para que ele se confesse. Por quê? Porque eu vou rezar por esse amigo, tentar ajudar, que eu vejo que esse amigo está muito longe de Deus e vai lhe ajudar muito. É uma ousadia. Uma ousadia de ajudar para que algum amigo no futuro faça um retiro. A ousadia de arriscar algo que eu nunca fiz antes na minha vida espiritual e vencer uma ocasião de pecado que com frequência acabo caindo, e eu vou deixar para longe essa ocasião de queda, bater o meu recorde e ficar em estado de graça por muito mais tempo. Podemos colocar essas metas elevadas e vou perseguir essas metas com a graça de Deus. Já nos acaba o tempo. Percebemos como é bom ser audaz. Que cultivemos então a nossa vida de oração. Amanhã tem Nossa Senhora Aparecida e terminamos nossa meditação olhando para ela e ver como que Maria ajudou aqueles pescadores na história de Aparecida. Tinham que conseguir aqueles peixes e Maria, como foi maravilhosa, não só conseguiu que fizessem a pesca, mas ela mesma ficou naquela imagem que os pescadores conseguiram a cabeça, depois o corpo, e encaixou perfeitamente. Alguns dizem que o milagre maior foi exatamente achar uma imagem que encaixasse tudo naquela pesca, né? Imagina, se joga numa rede no rio barrento, que é o rio Paraíba, né? Que tem muito sedimento e é mais marronzada a cor da água, né? Joga uma rede lá e joga de novo, e você consegue pegar o corpo e a cabeça daquela imagem e encaixa perfeitamente, né? Impressionante. E isso é um milagre. E aí vem os peixes e consegue então dar de comer para aquele governador que passava por lá. E depois tantos milagres que houve, né? Todos que se aproximavam daquela imagem. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora para que ela também faça esses milagres e nos ajude a sermos muito audazes, não deixar para depois e fazer agora aquilo que Deus espera de nós, arriscando aquilo que é possível, nessa esperança de conseguir. Maria Santíssima, terminamos a nossa oração confiando na Senhora de fato, e com a Senhora vamos viver esse Deus e audácia na nossa vida.